Começa agora o Esporte Hoje. Nessa segunda-feira a gente fala sobre o sorteio da Libertadores, tudo que rolou na sexta rodada da Copa S, os capixabas pela Série D e o clássico carioca no Brasileirão. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora. Na edição de hoje a gente começa falando sobre o sorteio do mata-mata da Libertadores, porque nessa segunda-feira os times brasileiros conheceram seus próximos adversários na competição. O grande destaque será o duelo brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, uma espécie de revanche na disputa do Brasileirão do ano passado e que coloca frente a frente John Textor e Leila Pereira. O Alviverde tem a vantagem de decidir em casa. O Atlético Mineiro vai enfrentar o São Lourenço da Argentina, o São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai. E o Fluminense enfrenta o segundo colocado do Grupo C, que será definido essa semana e deve ser Grêmio, The Strongest da Bolívia ou o Huachipato do Chile. Os três brasileiros, por terminarem primeiro nos seus grupos, decidem em casa. Já o Flamengo vai ter que subir o morro para decidir a vaga contra o Bolívar da Bolívia na altitude de La Paz. E falando em Flamengo, o rubro-negro fez história no Clássico dos Milhões pelo Brasileirão ao golear o Vasco por 6-1 na tarde deste domingo. É a maior goleada aplicada pela equipe rubro-negro em toda a história do Clássico. Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol foram responsáveis pelos gols que fizeram a história no Clássico. Já Verratti fez o único gol do Cruz Maltino. Além do chocolate, o resultado colocou o Flamengo na liderança da competição com 14 pontos, a mesma pontuação do Bahia. Já o Vasco caiu para a 13ª colocação com apenas 6 pontos. Agora vamos falar da nossa Copa Espírito Santo 2024, porque o líder Porto Vitória segue embalado. O Verdão fez mais uma vítima nesse fim de semana, bateu o Vitória e conquistou a sua terceira vitória seguida. Jogando no Kleber Andrade, o Porto saiu à frente aos 24 minutos do primeiro tempo com a ajudinha do zagueiro Wadson, que fez contra. Já aos 12 minutos da segunda etapa, Diogo ampliou para o Verdão. Douglas Zieck retribuiu o favor do primeiro tempo e marcou o contra, descontando para o Alvianil. Mas aos 18 minutos, Patrick de pênalti selou o triunfo do Auriverde. Com o resultado, o Porto Vitória, que já estava classificado para a próxima fase, chegou aos 15 pontos e disparou ainda mais na liderança da competição. Já o Vitória caiu para a 4ª colocação com 8 pontos, mas também garantiu a classificação. Também no sábado, o Rio Branco venceu o Sport Capixaba e carimbou a sua vaga na próxima fase do campeonato. Jogando no Gil Bernardes, em Vila Velha, o Brancão abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo em um pênalti cobrado pelo meia Dieguinho. O Capa Preta ampliou apenas aos 37 do segundo tempo com o estreante Douglas Caé. Com o resultado, o Rio Branco chegou aos 9 pontos e subiu para a vice-liderança do campeonato. Já o Sport Capixaba, que tem apenas 1 ponto em 6 jogos, segue na lanterna da competição. Já no domingo, também no estádio Gil Bernardes, o Capixaba venceu o Vilavelhense e deu um passo importante para carimbar a vaga na segunda fase. O único gol da partida saiu apenas aos 7 minutos do segundo tempo, com o meia de Guda de pênalti. Com o resultado, o Tubarão chega aos 7 pontos ganhos e necessita apenas de 1 ponto em 3 jogos restantes para se classificar matematicamente. Já o Vilavelhense se mantém com 2 pontos somados na vice-lanterna, mas ainda dentro da zona de classificação. Agora vamos falar dos capixabas na Série D, porque demorou, mas finalmente saiu a primeira vitória do Real Noroeste na competição. No domingo, o time venceu o Audax por 3-1 e ganhou vida no campeonato. Jogando no Joaquim Alves, em Barra de São Francisco, o Real se impôs dentro de casa e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Logo aos 13 minutos, Ferrugem abriu o placar para o time de Águia Branca. Aos 40 minutos, Renatinho ampliou de pênalti. Já na etapa final, Renatinho fez o terceiro gol dos mandantes, o seu segundo na partida. E aos 42, Vitor diminuiu para os cariocas. Com essa vitória, o Real Noroeste salta para a 6ª posição, ultrapassando o Ipatinga e chegando aos 7 pontos. Enquanto isso, na lanterna do Grupo 6, o Audax do Rio de Janeiro segue com apenas 1 ponto no torneio. Já o time do Serra foi a Salvador enfrentar o Itabuna e acabou levando a virada e perdendo a liderança do grupo. Jogando no estádio Pituaçu, o Serra até saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo com um gol do atacante Gugu. A reação do Itabuna começou antes do intervalo, aos 44, com Edenilson. Na etapa final, aos 20 minutos, Lauan virou e aos 31 o atacante definiu a partida. Com a vitória de virada, o Itabuna vai aos 12 pontos e recupera a liderança que era do Serra. O time capixaba estacionou nos 10 pontos e caiu para a 2ª colocação do Grupo 6. E para encerrar, nessa segunda-feira, Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões 2023-2024. O atacante foi decisivo no título do Real Madrid, que conquistou a sua 15ª taça na competição no sábado ao vencer o Borussia Dortmund por 2-0, inclusive com um gol do brasileiro.
É isso, pessoal. O Esporte Hoje vai ficando por aqui, mas seguimos juntos com todas as informações esportivas em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Até segunda que vem.